Pronto, pessoal, bom dia. Está gravando. Vamos começar a nossa aula de criptologia. Agora, o assunto será o OTP. O que significa isso? Lembra que eu terminei a última aula com esse slide aqui, né? O que aconteceria se utilizássemos a cifra de Vigenère como a chave do mesmo tamanho da mensagem? Vamos lá relembrar. Se a gente usar, em vez das letras, nós usarmos os restos da divisão por 26, né? Vai facilitar o nosso trabalho. Então, eu peguei aqui uma mensagem, está aqui em azul, ataque ao amanhecer. Tá? E utilizei uma cifra não, uma chave do tamanho da mensagem. Tá? E aí eu fiz aqui as contas, gerando, né, o texto cifrado. Você vem aqui 0 mais 12 dá 12, né? Aí 19 mais 23, tirando o resto da divisão, dá 16. 0 mais 19, 19. 16 mais 2 dá 18. Né? 20 mais 6 dá 26. O resto, então, é zero. E assim vai. E aí você tem uma, um texto cifrado que é muito poderoso, porque a chave, né, não se repete. Então você não tem como fazer a análise de frequência. Tá? E eu estou dando esse exemplo aqui para a gente começar um assunto que é muito interessante na criptologia, que é quando o tamanho da chave é igual ao tamanho da mensagem. Que vantagem isso tem? E, lógico, com essa aritmética modular também. Cifras desse tipo são chamadas de... Eita, faltou um A aqui, né? São chamadas de One-Time Pad, ou OTP, que seria mais ou menos assim, as cifras de chave de uso único. E por que tem a chave de uso único? O que quer dizer isso? Bom, ele não foi inventado por Shannon, tá? Foi inventado lá pelo século XIX, mas Shannon provou uma coisa muito interessante sobre esse tipo de cifras. Ele provou que elas são, né, teoricamente inquebráveis, tá? São as cifras perfeitas. Por quê? Por que tem essa possibilidade, essa característica? Porque o atacante, mesmo que ele tenha poder computacional infinito, ele não saberá distinguir qual é a mensagem original dentre todas que têm o mesmo tamanho. Tá? Então, por exemplo, essa frase, ataque ao amanhecer, tem o mesmo tamanho de ouviram do Ipiranga. Tá? E você pode formar várias outras frases do mesmo tamanho e o atacante não vai saber distinguir qual é a mensagem original. Tá? Então, a única forma dele definir qual foi a chave escolhida é se a chave foi utilizada novamente. Por isso o nome é one time, ou seja, uma única vez. Tá? Isso é muito crítico. Ela tem essa ambiguidade, ela é perfeita, né, a cifra perfeita, mas a chave tem que ser descartada. Reutilizar a chave é um problema grande. Então, para você utilizar uma chave no OTP, né, assim, para você utilizar um sistema OTP, você deve ter o mesmo tamanho, a chave do mesmo tamanho da mensagem, ou maior, tá? Pode até ser maior, mas não pode ser menor. Ela deve ser aleatória, completamente aleatória, não pode ficar se repetindo, e deve ser utilizada uma única vez. Utilizou, descarta, a próxima vez que próxima mensagem já vai pegar uma outra chave, né? Por exemplo, no caso do Vigenère, né? Você pode pegar, sabe o quê? Escolher entre o emissor e o receptor, escolhe um livro. Então, a chave, por exemplo, pode ser as letras do livro. Tá? Então, você utilizou 15. Na próxima vez, você vai utilizar mais 15 ou 20 do livro. Assim, estou dando um exemplo. Mas ela não pode ficar se repetindo com muita frequência.
Não pode se repetir nunca, tá? Então, para você ver, ter uma ideia de quão perfeita é essa cifra, que durante a Guerra Fria surgiu uma linha de comunicação direta entre Washington e Moscou, tá? Mais precisamente entre o Pentágono e o Kremlin. E a criptografia utilizada foi do tipo OTP, tá? Essa linha de comunicação, ela ficou conhecida como telefone vermelho. Então, você encontra em livros em português, livros em inglês, né? O telefone vermelho. Mas isso é uma lenda, né? Isso aí veio de filmes de espiões, mas não é verdade. É- então, a verdade é o seguinte, nunca foi um telefone, tá? No início era uma máquina de teletipo, então vocês não conheçam, tá? Uma coisa bem antiga. Eu cheguei ainda a ver algumas coisas, mas assim, já há muito tempo atrás, quando eu vejo uma máquina desse tipo. Nos anos 1980, eles mudaram para uma máquina de fax, e hoje é um computador e as mensagens são trocadas por e-mail, tá? Então, ainda hoje existe essa comunicação direta entre o Pentágono e o Kremlin. Agora, essa comunicação, ela nunca foi verbal, tá? Nunca. Por quê? Porque eles decidiram sempre fazer por escrito, porque a comunicação verbal tem uns problemas de comunicação, de redundância, de ambiguidade, e aí é melhor não se comunicar verbalmente, tá? Então, eles se comunicam no próprio idioma, tá? Que vem da Rússia vai em russo, que vem dos Estados Unidos vai em inglês, e aí eles têm os tradutores. Mas nunca foi um telefone. Com o advento dos sistemas digitais, o OTP passou a ser utilizado com a operação Shor. Tá? Então, a operação Shor, o interessante é que, não sei se vocês já devem ter percebido, ela é equivalente à adição em aritmética módulo 2. Tá? Mesma coisa, você fazer o Shor. E aí, então vamos lá, o emissor, então vamos dar um exemplo. O emissor tem uma mensagem M para enviar e escolhe uma chave K, né? Eu estou falando aqui de números binários hoje em dia, porque a gente sempre transforma nossos textos, nossas mensagens em binário, que é a linguagem que o computador entende. Então, você, quando falar em M e em K, já esteja subtendido que são, né, cadeias binárias. A mensagem cifrada será então dada por o XOR, né, entre a mensagem e a chave. Ok? E o receptor, né, quando ele recebe a mensagem cifrada, e ele também tem a chave K, então como é que ele recupera? Ele faz isso. Ele faz o XOR, basta fazer o XOR do texto cifrado com a chave que você já tem o M. Agora, por quê? Eu vou explicar já aqui nesse slide, tá? Por que que ele sai daqui, ele chega no M? Porque o C, na verdade, é o XOR de M, da mensagem com a chave. Então, você vai fazer esse XOR aqui. Então, pela propriedade associativa, tá? Você pode fazer essa mudança. Você faz dos parênteses daqui para cá, pegando só o K. E como a gente viu lá na aula sobre o XOR, o XOR de um número com ele mesmo dá zero, tá? E aí M, né, XOR com zero, dá M. Então, por isso que é muito fácil. Então, essa cifra OTP, hoje, ela, ela é muito fácil de utilizar, né? Tem uma criptografia perfeita. O único problema dela é essa mudança de chave a todo tempo. Então, isso desestimula. Então, assim, para uma comunicação entre o Kremlin e o Pentágono, que é eventual, tá? Então você pode fazer isso. Agora, no nosso dia a dia, fazer compra pela internet, coisas assim, acessar banco, é todos os momentos, então, ela é inviável. Tá? Oi, alguém ia perguntar? Professor, eu Hum. ia fazer uma pergunta aqui. Esse é o sistema que os bancos utilizam para aquele token que eles falam? Não, não, não. Ela, no dia a dia ela não é utilizada, tá? Porque tem esse problema de mudar a chave a todo momento.
ok? Então, assim, ela é útil para comunicações muito eventuais, que no caso aí, como eu falei, essa linha aí de Washington e Moscou, tudo bem, tá? Pode, aceito, mas numa aplicação assim de banco, de essa compra de internet, não dá. Tem que ser uma coisa muito dinâmica. Tá? Então ela é inviável assim, para coisas muito práticas. E qual é o problema de reutilizar a chave? Onde é que está a fraqueza? Se você tem dois textos cifrados, né, você faz o show entre eles, né? Aí você vai ficar então short M1 com M2 e short K com K no local, ou seja, a chave já sumiu, tá? A chave já aparece. Não é imediato, né, que você vai ter M1 e M2, mas assim, já é um passo muito avançado. Você já consegue esquecer a chave e já trabalhar só em cima desses M1 e M2 aqui, tá? Então isso é uma fraqueza muito grande. E fica pior ainda, se você tiver a mensagem e o texto cifrado, então acabou. Você já recupera a chave imediatamente. Tá? Eu vou explicar até melhor que tipo de situação é esta. Agora nós vamos ver os tipos de ataques. Isso aqui você pode encontrar em livros de criptologia, tá? Isso é muito comum em site. São termos novos para vocês aprenderem. O primeiro tipo de ataque é o non-ciphertext, tá? Ou seja, texto cifrado conhecido, em tradução para, né, você vai ver em artigo, mesmo em português, o artigo ou livro, vai aparecer dessa forma, não ciphertext, mas essa tradução é texto cifrado conhecido. Esse é o mais fácil de todos os ataques, né? O atacante ele tem a quantidade mínima de informação, né? Ele pegou um texto cifrado e ele sabe o algoritmo. A informação mínima é essa, é o algoritmo. E aí ele consegue quebrar. Então, se uma cifra não resiste a esse ataque, então ela é completamente inviável. Nosso caso aqui é a cifra de César, por exemplo. E qualquer uma similar, daquelas de deslocamento, você basta saber, pega um texto cifrado, você já descobre qual é a chave. Agora você tem uma outra situação, que você tem o texto, né, em claro conhecido, né, o non-plain text, a mensagem original conhecida. Se o atacante conhece o algoritmo e ele tem, né, ele tem em mãos um par, né, do texto cifrado e o texto cifrado, aí ele consegue, se ele conseguir quebrar, então aquela cifra, ela é frágil para esse tipo de ataque. No caso aqui do OTP, tá? Se o atacante conhecer o plaintext e o ciphertext, basta fazer o show e ele descobre a chave, ok? Então por isso que tem sempre que estar descartando a chave, porque tem essa fraqueza também, tá? Então você vê, o OTP super poderoso, mas ele pode cair cair num ataque desse, tá? Um outro exemplo é o de mensagem, né, em claro, escolhida, você chosen é escolhido, né? Então imagina assim, é como se você tivesse uma máquina, né, que está com aquela cifra e uma chave lá dentro. Pode ser um chip, imagina como fosse um chip criptográfico hoje. O chip criptográfico que acontece? Você pode dar input e receber output dele, né? Mas se você abrir, ele se destrói. Ele tem uma coisa lá dentro, tem um ácido lá que se você tentar abrir, acabou, né? Então você perde tudo. Então você tem essa possibilidade. Então se o atacante, então ele conhece o algoritmo e ele é capaz de informar mensagens e receber o texto cifrado, né? Então ele pode ter vários pares desse, né? Então ele consegue quebrar. Se ele conseguir quebrar, então o algoritmo ele é fraco para esse tipo de ataque, chosen plain text. No caso aqui da cifra de Vigenère, por exemplo, vamos supor que alguém colocou um chip com as cifras de Vigenère. E aí você pode escolher a mensagem que vai entrar. Ora, você coloca tudo A,
e você recupera a mensagem, porque o A é 0, né? Então, ele vai ficar sempre somando com 0, então você vai recuperar rapidinho a chave. Agora aqui não, aqui é uma outra situação onde você só tem acesso a escolher um texto cifrado. Tá? Então, você, de acordo com um texto cifrado, você consegue recuperar a mensagem original. Tá? E aí você pode gerar também vários pares desse plaintext e ciphertext. Por incrível que pareça, o RSA, que é um algoritmo muito poderoso, ainda hoje utilizado, mas na versão original ele sofre esse tipo de ataque. Tá? Agora temos o caso mais poderoso, que é o Chosen Text, ou seja, o atacante conhece o algoritmo, ele é capaz de escolher tanto o input como o output, tá? Então ele vai gerar vários textos, vários pares de plaintext, ciphertext, e se o atacante não conseguir descobrir a chave que está lá dentro, né, então ele tá muito bom para uso. Então, hoje em dia, nos chips, nós temos cifras que aguentam até um ataque desse. Tá? Então, a versão atual do RSA, o algoritmo de curvas elípticas, sabe, todos esses que são utilizados hoje, eles suportam esse ataque. Então, não importa, tá lá o chip, você pode botar a entrada que você quiser, a saída que você quiser, você não consegue descobrir a chave que está lá dentro. Tá? E pronto, chegamos ao fim. Alguma dúvida? Alguma observação? Eu tô de boa. Então, foi só mais uma curiosidade mesmo. Assim, é importante que você tenha um conhecimento do OTP, saber que ele existe, né? Saber as fraquezas dele, também as suas potencialidades, e saber também o nome desses ataques, porque vai aparecer muito. Tá? Oi, o Igor ia perguntar? Sim, então pergunta, professor, a Enigma na Segunda Guerra Mundial, ela se classificaria em qual dessas? A Enigma? Cara, a Enigma era bem poderosa. Eu acho que até o Chosen Text, viu? Entendi. Mas é porque a Enigma, a fraqueza dela estava no tamanho da chave. Então, hoje em dia, o tamanho da chave dela é pequeno. Dá para quebrar na força bruta. Tá? Então, porque acho que ela é 2 elevado a 2 elevado a 56, tamanho das possibilidades. Então, para a época, anos 40, né, era muita coisa, mas para hoje, tem que ser 2 elevado a 128 bits. Assim, 2 elevado a 128 é o tamanho da chave, no mínimo. Tá? Entendi, obrigado. E sim, esses termos você vai encontrar bastante. É muito comum encontrar em artigos, em livros, então tem que saber entender essas expressões, né, esses tipos de ataques. Então é isso, pessoal. Se não tiver nenhuma observação, por hoje está encerrado. Tá? Bom final de semana para vocês, bom descanso. Beleza, por você também, professor, obrigado pela aula aí. Bom final de semana. Obrigada, Valeu, tchau. pessoal. Bom dia. Professor, valeu.